Podcast Panorama de Negócios. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação. Apresentação Milton Paes. Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, vamos falar sobre um segmento de negócio que vem crescendo muito no Brasil, que é a implantação de mini mercados em condomínios. Em novembro de 2019, ou seja, pouco antes da pandemia da Covid-19, foi criada a empresa Smart Store, que vem revolucionando os condomínios com seus mini mercados. Atualmente, para vocês terem uma ideia, e nós estamos falando aí de 4 anos, estamos em 2024, tem mais de 1.600 lojas em todos os estados do país e uma média de 40 lojas abertas por mês. Seu modelo de negócio é feito por licenciamento, pagando uma taxa de R$12 mil para conseguir abrir um mini mercado. Olha a cifra, que interessante. Em 2023, a Smart Store alcançou um faturamento de R$200 milhões. E para 2024, a expectativa é atingir R$300 milhões com 2.000 unidades em atividade pelo Brasil. Você que é investidor, você que tem interesse em abrir o seu próprio negócio, de repente é uma grande oportunidade. Com muita alegria, eu estou recebendo o diretor de expansão da Smart Store, Oberdan Siqueira, que há 20 anos atua em empreendedorismo e gestão. Com o apoio da Ecoala, agência de marketing digital, e da Infostúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Oberdan, prazer imenso você ter aceito o convite, de participar com a gente aqui, falando sobre um modelo de negócio que é bastante promissor. Obrigado aí por você estar participando com a gente, viu? Muito obrigado, Milton, pelo convite. É uma honra participar desse podcast tão relevante para o mundo dos negócios. Oberdan, eu falei, tem muita coisa para falar sobre a Smart Store. Eu contei só uma parte da história, viu, gente? É o seguinte, é um modelo de negócio que está dando certo, graças a Deus. Dentro do projeto de expansão, e você é o diretor da área, está prevista a internacionalização, quer dizer, então tem as unidades que estão sendo abertas no Brasil e outras unidades que vão ser abertas em outros países, o México, Colômbia, Equador, por exemplo, alguns países da Europa. Sim. O que eu achei interessante, e aí eu quero te perguntar, porque tem muita gente que está pensando assim, caramba, é uma franquia? Não, é um licenciamento. Mas aí é que tá, aí o pessoal que está acompanhando agora ficou na dúvida, falou, mas peraí, gente, o que é licenciamento, o que é franquia? Explica para as pessoas poderem entender. O franquia, o licenciamento é o direito de uso de marca. Esse é o negócio principal do licenciamento, Nós, Smart Store, a gente desenvolveu um licenciamento com todas as características de uma franquia. Então, vamos elencar algumas. Licenciamento, ele trabalha com a nossa marca, com a nossa padronização. O mix, ele é recomendado por nós logo no início da operação da loja, na inauguração. No entanto, ele pode trabalhar com uma personalização do mix através ali da sugestão dos moradores. Então, quer uma marca X de cerveja, X de chocolate, então ele tem total liberdade para trabalhar isso. Como desde do início do nosso projeto, a gente sempre imaginou uma empresa nacional. Então, o mix do norte, do nordeste, do sul é diferente do sudeste, do estado de São Paulo, Minas, por exemplo, Rio de Janeiro, se a gente colocar só a região sudeste. Então, respeitando essa questão cultural do mix,
a gente partiu para o licenciamento. Então foi essa opção. Além disso, dá opção para o nosso licenciado buscar os melhores fornecedores, para ele abastecer a loja dele, para ele montar a loja dele também. Então ele tem total liberdade. Eu acredito que no licenciamento o nosso modelo foi assertivo porque dá liberdade ao nosso licenciado. Você tem uma flexibilidade, né? Quer dizer, na verdade você não fica engessado. Exatamente. Isso daí é legal, muito, né? Agora, assim, uma coisa que me deu assim, eu acho que chamou a atenção de muita gente, se você for parar para pensar sobre o ponto de vista de investimento, tá? A gente está falando em alguma coisa inicial. Sim. Gente, inicial que eu digo é o seguinte, que você tem várias outros custos num primeiro momento que você tem, sim, tá? Mas, por exemplo, o valor é de R$12 mil, não é isso? A taxa é R$12 mil, parcelado em até 3 vezes. Tá, então, mas isso daí, por exemplo, é renovado ano a ano? Cada 5 anos. Gente, vocês já pensaram? eu acho que eu vou entrar nessa questão do Smart Store, vou conversar aí com o Leandro e com o Alberto Lopes, né, os dois parceiros e tal, para ver se a gente monta um modelo de negócio, porque, poxa, gente, olha só, condomínio que mais surge, por exemplo, no Brasil, são condomínios. A verticalização, ela imensa, né? Imensa. Aí, acompanha o meu raciocínio, gente, R$12 mil. Aí você paga em 3 parcelas. Aí significa dizer que eu vou pagar R$4 mil. Exato. Tá? Aí, daqui a 5 anos, eu vou pagar essa taxa... Menos 20%, que eu dou de 20% de desconto daqui a 5 anos. Isso não... Como eu vou falar? Quer dizer, 20% de desconto, também parcelado em 3 vezes. Então é um negócio que gira, gente. Eu estou brincando, mas é um negócio interessante. E quando você fala, Berdan, de mini mercado, eu fico pensando aqui na praticidade, que de repente você está dentro da tua casa, aí sei lá, de repente acabou o papel higiênico. Porra, você não tá afim de pegar o carro, cara, pra ir no supermercado, pegar fila e tudo mais. Aí o que o cara vai fazer? O cara vai falar assim, pomba, eu tenho um mini mercado, porra, dentro do condomínio. Eu vou lá e vou comprar, entendeu? Praticidade, não é verdade? A ideia é exatamente, sempre foi essa. Ter um mix inicial, né? Os primeiros mix que nós montávamos nas lojas, era aquele mix mesmo de produtos que poderiam faltar. Né? Depois a gente foi colocando sorvete, outros produtos ali mais elaborados, mas a ideia era exatamente isso, um papel higiênico que acabou, um leite condensado que acabou, um arroz que acabou, exatamente trabalhar isso. E além disso, a gente procurou uma tecnologia, desenvolveu uma tecnologia que fosse fácil para o idoso a efetuar o pagamento, para uma criança efetuar o pagamento também. Né? Porque são 2 extremos que têm dificuldade com tecnologia, né? Então, nós procuramos fazer desenvolver uma tecnologia que pegasse as 2 pontas ali com dificuldade, né? Então, a gente foi muito feliz nessa questão. A nossa taxa ali de aceitação de uso dos moradores é 95%, quase 100%. Pouquíssimos os moradores que não usam. Não, e as pessoas ficam perguntando o seguinte... que isso daí é um ponto legal para a gente poder destacar. Esse negócio de mini mercado dentro do condomínio, porra, deve ser tudo preço lá em cima. Tudo caro pra caramba. Não, pelo contrário. Não é assim, né? Não, pelo contrário. O posicionamento de preço nosso é um mercado de bairro, uma padaria. Né? Então não é de uma loja de conveniência, mas tampouco de um supermercado que existe, trabalha com volume e tudo mais. Sim. Então o nosso posicionamento de preço está ali no meio. É um mercadinho de bairro, um mercadinho de rua, uma padaria que tem ali alguns produtos de conveniência, é isso. Agora uma coisa, por exemplo, no caso da Smart Store, ela é responsável também por abastecer esses mini mercados. Como é que funciona a dinâmica da coisa? Não, quem abastece é o dono, é o licenciado que fez a aquisição da licença. Tá. Então ele vai montar a loja, ele monta a loja no local e é recomendado que ele faça o abastecimento pelo menos 3 vezes na semana. Então vamos imaginar, numa semana corrida, na sexta-feira já para preparar o final de semana, na segunda-feira para repor aquilo que foi vendido na semana, e na quarta, quinta-feira
aquele abastecimento ali de manutenção. Tá, e aí no caso, o que eu quero saber é assim, por exemplo, ele vai escolher, por exemplo, a empresa para ele comprar, por exemplo, esses produtos, ou vocês têm parceiros que vocês indicam para essa pessoa para abastecer o mercado dele? Não, Essa é a dúvida. ele vai comprar da onde ele achar melhor, mais conveniente. Tá. Inicialmente, a gente sempre recomendamos atacadões. Então, atacadões vai dar ele vai conseguir trabalhar com uma margem boa dos produtos. A partir de 5, 6 lojas, ele consegue fazer compras em distribuidoras. Tá? No nosso portal do licenciado tem uma gama de fornecedores, de tudo quanto é tipo de produto relacionado ao nosso mix. Então ele pode consultar lá no nosso portal, verificar se na região dele tem algum parceiro homologado, tá? Mas ele é totalmente livre, ele não tem obrigação nenhuma em trabalhar com as nossas indicações. É interessante porque você, o que eu falei anteriormente, né? Você não engessa a coisa. Exatamente, esse é o nosso objetivo. Né? O cara ele tem condições e tal de trabalhar da forma que ele seja mais conveniente. Exatamente. Né? De trabalhar, né? Esse sempre foi o nosso objetivo, é dar liberdade para o nosso licenciado. Agora o interessante é o seguinte, porque, por exemplo, é um modelo de negócio, Sim. tá? Mas, por exemplo, vocês dão suporte, né? Total. Desde a entrada dele, na assinatura do contrato, eu tenho um processo de boas-vindas que vai trabalhar com ele em duas frentes. A primeira, a abertura do login e senha do portal do licenciado, onde ele vai ter acesso aos nossos treinamentos, que são relacionados à gestão empresarial, contabilidade, sempre o básico. Vocês têm esse treinamento, sim. oferece isso pro E licenciado. também a questão do varejo. Porque o que a gente entendeu, que preparar o nosso licenciado seria primordial para o nosso sucesso, né? E, logicamente, muitos licenciados nunca empreenderam. Então, ele entrou no nosso negócio através ali buscando uma renda extra, alguma coisa. Então, a gente faz uma preparação com ele nessa questão do empreendedorismo, da importância de gerir, como gerir. Depois tem um outro módulo que é específico referente ao nosso negócio, né? Então essa é a frente, essa é uma primeira frente. A segunda frente, eu tenho um outro suporte, que é a busca do ponto de venda. Então ele entra dentro da nossa rede, ele me faz 5, 10 indicações de condomínios ou empresas que ele tem interesse de abrir loja. E aí eu tenho uma ilha, né, que eu chamo de mesa de alocação, onde um consultor vai atuar com ele na prospecção do condomínio. Então é feito a 4 mãos. Legal. Então dessa forma, então imagina que eu fiz a negociação, minha mesa de alocação fez. Eu vou mandar para o meu marketing, que vai desenvolver um projeto através de um arquiteto, para a gente apresentar para o síndico, né? E se necessário, tiver uma assembleia, alguma outra aprovação, o meu time também participa. Personalizado. Né? Totalmente. Mas, Berdan, veja bem, o que eu acho também interessante, que isso daí é preciso que a gente deixe claro, né, para quem está acompanhando, que é o seguinte, 12 mil, tá, é a taxa referente à Smart Store. Sim. Tá? Só que tem outros. Sim, tem a montagem de loja. Montagem de loja, compra de equipamento, não é isso? Sim. Hoje, por exemplo, eu sei que depende do tamanho da loja que você vai abrir, tá? Mas hoje, em média, esse valor de investimento, tá? Ele varia de quanto a quanto? Entre taxa, mix e equipamentos, varia aí na casa de 35 mil. Logicamente, tem lojas que o investimento foi maior e tem lojas que o investimento foi menor. Mas o mínimo é uns 35 mil, que é mais ou menos a média, né? O licenciado tenha esse capital. Não, sim, eu acho interessante, eu acho importantíssimo. E tem um detalhe assim que eu acho que é legal, porque, por exemplo, normalmente o atendimento ele é automatizado. Totalmente. Então o que acontece, gente? O que eu estou querendo dizer na verdade? Você vai lá, você escolhe o que você quer comprar, você passa no leitor óptico do valor do preço, sai o valor da compra, você vai lá, paga com cartão ou Pix, né? Agora a moda agora é Pix, né? Pix, cartão de crédito. Cartão de crédito. Quer dizer, então o cara tem várias opções ali para pagar essas compras. Ô Berdan,
A gente sabe, por exemplo, e aí eu quero ver com vocês se vocês têm cases nesse sentido, que tem condomínios que são muito grandes. Sim. E de repente, por exemplo, sei lá, eu estou viajando aqui, tá? Uhum. Não comporta, por exemplo, só uma. Eu posso colocar 2, posso colocar 3. Uhum. Existem casos assim, você já... São raros. São raros, são né? raros, porque geralmente as lojas são montadas em locais estratégicos, onde passa todo mundo, né? Então sim. a gente busca sempre ter uma boa localização dentro do condomínio para servir todos os moradores. Mas existem, acho que são poucos os casos, mas 2 lojas. O que a gente busca, a gente chama de ramal. Então ele vai fazer uma loja, às vezes equivalente, vai montar uma loja equivalente ali em outro local para servir os moradores. Então existe sim. Mas aí raros. no caso são 2, né? São 2, geralmente é o mesmo licenciado. Sim, é o que eu imaginei. O mesmo licenciado. Agora tem uma pergunta, né, que o povo com certeza está, né, pensando aí, que é o seguinte. Eu estou num mini mercado instalado dentro do condomínio, Ok. não tem ninguém lá. Ninguém. Aí eu virei e falei assim, poxa, como é que dá para eu pegar, por exemplo, de repente uma gelatina, meter no bolso, porra, sair, né? O valor é muito alto, pô, eu vou dar uma economizada, né? Não tem ninguém olhando mesmo, tal, né? Mas não é bem assim, né, Alberto? Existe a possibilidade, não vamos negar, né? Mas a gente pensou em várias coisas que é legal destacar, né? Em supermercado de rua, a taxa de quebra, que é a taxa de furto, gira em torno de 6% e não é recuperável, ok? Nós projetamos o negócio para até 3% para não alterar a lucratividade do nosso licenciado ali, Sim. ok? Desses 3% que nós projetamos, em média, é 1% que acontece de furto. Desse 1%, 80% é recuperável. Por quê? O que acontece naturalmente? São pouquíssimos os casos de má fé. Mas às vezes o morador foi lá, pegou um item, esqueceu. Pagar. O sistema, sei lá, aconteceu uma fatalidade ali, ele não conseguiu pagar e tudo mais. Alguns mostram na câmera e depois geralmente procuram o dono da loja para efetuar o pagamento, né? Quando isso não acontece, o próprio dono da loja, o nosso licenciado, ele faz ali o contato com o morador, uma abordagem leve, logicamente, colocando ali que não foi efetuado o pagamento e como seria feito. Mas, por exemplo, essas câmeras, por exemplo, elas são conectadas também com o condomínio ou não? Não. Não, né? Câmeras Tá. da loja. Tá. Da loja. Aí, normalmente, por exemplo, numa loja, uma câmera é suficiente? Ou, de repente, há A necessidade... gente recomenda 2. Duas, né? A não ser que a loja seja um pouco maior, aí sim 3. Mas geralmente é 2. Agora, ô Berdan, não tem como não falar sobre isso, porque vocês montaram o projeto, Sim. né, do nascimento da empresa em 2019. Sim. Foi antes da pandemia. Sim. Tá? Só que o que acontece, gente? Quando você lança um modelo de negócio, se eu estiver errado, até o Oberdan vai me corrigir. Mas o que eu entendo é o seguinte: leva um tempo para projeto, às vezes até um ano ou até mais, Sim. tá? Para você ter bases sólidas em relação àquele projeto, e depois um período de implantação. Sim. E por aí vai embora. E aí o que acontece? Por exemplo, a empresa surgiu em novembro de 2019. Praticamente final de ano. Sim. Né? Vinha 2020. Quando chegou em fevereiro, surgiu uma conversa de uma tal de Covid-19 na China. Todo mundo ficou meio sem entender como é que era aquilo e tal. Será que vai chegar no Brasil? E aí começou o seguinte, gente, começou a morrer uma porção de gente. Problema respiratório e tal. Gente, o que é isso? O que é isso? Né? O que o mundo, né, na verdade, preconizou a partir disso, que aí foi destruidor, né? Acho que a gente pode chamar dessa Sim, forma. sem dúvida. No mundo inteiro. Aí, qual era a forma? Isolamento.
né? As pessoas não poderiam estar em contato umas com as outras porque estava muito forte o índice de mortes. A gente teve, infelizmente, aqui no Brasil, problemas de respirador, né? As pessoas morreram asfixiadas, essa que é a grande verdade, né? E aí, vocês lançaram a primeira loja em 2020. Em abril de 2020. Já estava na pandemia, né? Já estava, março. Eu me lembro que o governador, na época, o João Dória, ele já havia decretado o lockdown aqui no estado de São Paulo em março, se eu não me engano. Exatamente. Né? Foi depois do carnaval, acho que o carnaval foi no começo de março, se não me falha a memória, e depois, assim, mais pro meio, pro final de março, ele viu que a coisa estava feia e determinou esse lockdown. Cara, você imagina você com um modelo de negócio, você abre uma loja em 2020, pô, vem pandemia de Covid-19. Cara, como é que foi isso? Acho que a cabeça de vocês foi uma coisa assim meio... A gente seguiu o plano, né? Em condomínio, o primeiro trimestre, até março, você tem que fazer todas as assembleias, a assembleia obrigatória de prestação de contas. E nós tínhamos uma em março para aprovar a implantação da loja. Foi aprovado, aí depois houve fechamento. E aí a gente alinhou que ia seguir o plano. Montamos uma loja, né? Então foi a nossa primeira loja ali e vimos assim, ó, 100% de aceitação dos moradores, né? Na assembleia e também ali no uso de chegar e comprar. Então assim, a gente viu que realmente foi algo até social junto com os moradores. Foi uma facilidade. Que era uma oportunidade de negócio. Exatamente. Né? Então, depois disso, a gente abriu uma, acho que, coisa de 15 dias depois, outra, até chegar em 5 ou 6 lojas. O nosso plano era montar 10 lojas próprias para depois partir para o investidor ali, para o licenciado. Na 6ª loja já entrou um investidor que tinha interesse no negócio e tudo mais. Ele entrou e aí depois disso a gente continuou abrindo aí lojas mensalmente. Vendemos as nossas lojas próprias para licenciar. É isso que eu ia perguntar agora. Vocês venderam, nós não temos nenhuma loja própria. Tá? Vendemos as nossas lojas e depois disso, assim, a história, veio a história, né? Sim. A gente está com quase 1.700 lojas, 1.600 e lá vai fumaça, beirando os 1.700 já. Não, e é um negócio interessante pelo seguinte, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, inclusive pessoas que já sentaram aí, quando você vai ver, por exemplo, a questão da Covid-19, tá? Não dá, Oberdan, realmente foi muito trágico, muita gente morreu, foi realmente desastroso. Sim. Mas a gente tem que olhar também pontos positivos. O que eu quero dizer? As pessoas nunca imaginaram, por exemplo, de fazer reunião virtual. Sem dúvida. Home office tinha sido aprovado na reforma trabalhista em 2017, no governo do Temer, tá? E as empresas tinham medo, porque a questão trabalhista é uma questão delicada. Quando veio a questão do isolamento, não teve jeito, a empresa implantou o home office na marra. O mundo continuou. Exatamente. E se adaptou. Não é verdade? Sim. Aí, por exemplo, as pessoas começaram a fazer reuniões virtuais. Sim. Aí você imagina o seguinte, pô, eu não posso ir no mercado porque o mercado está fechado, porque não pode ter aglomeração. Mas o mercado que tem dentro do meu condomínio me possibilita que eu vá lá. Eu não posso estar eu e mais outra pessoa, mas eu posso estar sozinho. Vou de máscara e tal, compro aquilo que eu necessito, volto para casa e estou em isolamento. Exato. Eu acho que o raciocínio foi mais ou menos esse daí, viu, Berdan? Alguns síndicos, por exemplo, optaram, entravam 2 pessoas na loja, na época, eu lembro disso, uma pessoa na loja, por vez, mas depois acabou acontecendo a flexibilização, acho que 3 meses após o fechamento total, se eu não me engano, 3 meses depois começou a flexibilização, né? Foi. Então, dessa forma, a gente continuou, e nisso a gente já estava bem avançado na questão de montagem de loja, mas para os moradores em si, foi uma questão interessante na educação. Então, aquilo realmente se tornou um benefício real para o morador, né? Dele ter a possibilidade de descer, não pegar uma condução para ir no mercado, pegar aglomeração,
fica aglomerado e tudo mais, não. Ele ia lá, comprava na nossa lojinha e subia para o apartamento dele, né? Então isso a gente viu também como um lado social muito forte, né? Foi sem querer, logicamente, né? A gente não... aconteceu a Covid, a fatalidade da Covid, mas simplesmente acelerou, porque daí os síndicos, eles entendiam o real benefício do nosso negócio ali para os moradores. Gente, é super interessante, né, essa questão aí desses mini mercados em condomínios, né? Algo que realmente está crescendo bastante. E o Oberdan Siqueira, ele é responsável, né, por essa área de expansão da Smart Store. A entrevista do Oberdan, você pode acompanhar em vários agregadores de áudio e vídeo, né? Mas também você pode acompanhar no site do Panorama de Negócios, www.panoramadenegócios.com.br. Você acessa lá, tem uma aba de podcast, tem todos os entrevistados e todos os temas que nós trouxemos aqui já nessa terceira temporada do podcast Panorama de Negócios. Então acesse lá, www.panoramadenegócios.com.br. O que as pessoas estão perguntando aqui, imagino eu, é o seguinte: por exemplo, quando você fala de investimento, tem um período, por exemplo, para o retorno daquele investimento que foi feito. Sim, sim. Né? Então, por exemplo, se o cara investe 35 mil, né, que você falou, em média, né? Em média. Em quanto tempo ele vai ter o retorno disso daí, Oberdan? 7 a 9 meses. É mesmo? 7 a 9 meses. Você imagina o lucro líquido? Não. 25%. Pô, excelente, hein? Excelente. Excelente. E sabe que é uma coisa que me chama a atenção? Por isso que eu perguntei para você, pelo seguinte, gente, normalmente em modelo de franquia, tá? Que eu me lembre, né? Eu cubro a área de economia há pelo menos 22 anos. Que eu me lembre, no esquema de franquia, o retorno mínimo do investimento feito são 12 meses, o mínimo. Mas a média é 3 a 4 anos. Sim. Tô errado? Tá. Não, tá certíssimo. Não é isso? Sim. Aí eu pergunto para você, gente, nesse modelo de licenciamento é uma coisa campeã, porque, imagina, né, 7 a 9 meses, né, que você falou, poxa. A gente busca, a gente pensou no licenciado e ele também escalar conosco, né? Então, hoje, dificilmente eu tenho um licenciado que tem uma loja. É muito difícil. Sim, porque ele vê que o negócio é tão promissor, né, que ele vai e investe. Então, né? Conforme ele vai recuperando o investimento, ele vai entrando ali numa nova loja. Então, dessa forma, eu vou escalando junto com ele. E eu tenho a minha mesa ali que apoia ele na busca do ponto de venda. Então, logicamente, eu tenho um processo mais acelerado de abertura de loja. Agora, Oberdan, vou falar uma coisa para você. Você me permita, né, uma observação? Claro. Você é um cara que tem visão lá na frente. Procuramos ter. É um empreendedor nato. Por que eu falo isso? Gente, o Oberdan, para vocês terem uma ideia, ele se especializou em diversos segmentos de mercado. Máquinas e equipamentos, seguros e previdência, telecomunicações, comércio exterior, logística, recursos humanos e expansão de franquias. Cara, como é que você conseguiu fazer isso tudo? Foi ao longo de 20 anos. Então, assim, porque, gente, eu tô brincando, mas você veja bem. O podcast Panorama de Negócios, ele conta histórias de vida também. A gente não fala única e exclusivamente sobre o modelo de negócio. Tá? O que eu estou procurando mostrar para vocês é que o Oberdan é um exemplo de determinação, de garra. Obrigado. Sabe? Por quê? Porque você procurou ter um leque de especializações que são importantes hoje dentro do seu currículo, e dentro desse leque você visualizou, deslumbrou, de repente, uma oportunidade de negócio. Tudo bem, hoje tem concorrente, tal, entendeu? Faz parte do jogo, né? Você ter a concorrência. Mas o que acontece? Por exemplo, ter concorrência é uma coisa.
para você vencer a concorrência, entre aspas, você tem que ter o diferencial. E pelo que eu estou conversando com você, dois diferenciais, vou colocar 2 aqui, tá? Pelo menos. É a flexibilidade para aquela pessoa que apostou na marca do Smart Store. Sim. Ele não é engessado. Não. Tá? Outro ponto interessante. Retorno do investimento rápido. Sim. 7 a 9 meses, poxa, um prazo bacana. Sim. Né? Chama a atenção. E a outra questão que eu acho que é importantíssima é da questão da praticidade. Né? Você pensa, por exemplo, naquele morador do condomínio, poxa, é prático ter aquele equipamento ali, vai possibilitar que as pessoas cheguem lá, entendeu? Comprem. Ah, faltou um açúcar. Poxa, eu não vou no supermercado para enfrentar uma fila enorme. Entendeu? Eu compro um açúcar aqui. Açúcar é coisa baratinha. Exatamente. Né? Então, assim, eu achei legal, né, essa visão de negócio, e isso daí, na verdade, eu estou falando porque é um diferencial. Se você for parar, por exemplo, esse modelo aí, né, que não é franquia, que é licenciamento, é um modelo diferenciado quando você fala, sabe? Então, eu acho interessante porque a gente conta histórias de vida, a gente conta projetos de pessoas, sabe? Uma coisa interessante, Milton, assim, desde o começo, a gente sempre pensou num negócio do bem, né? Então, a loja, eu tenho um investidor que acreditou no nosso negócio, que colocou às vezes o dinheiro da vida dele no negócio, né? Ele vai montar a loja num condomínio que vai beneficiar pessoas anônimas, inclusive senhoras de idade, pessoas com deficiência, crianças que têm ali a facilidade. O síndico, por sua vez, ele acaba sendo elogiado, que é muito difícil isso acontecer, né? Existe a valorização do condomínio. Uma das nossas teses iniciais era que as lojas iriam valorizar o condomínio como um item ali de agregador, uma quadra, uma sauna, uma piscina, uma academia, né? E quando a gente começou a ver alguns anúncios, e loja, tinha lá todos os atributos do condomínio, e lojinha, e mercadinho, a gente viu, cara, a gente acertou. Isso aí. Hoje muitos condomínios, muitas incorporadoras nos procuram já para fazer carta de intenção, eles já preparam ali o espaço da loja, né? Então a gente viu, falou, é um negócio do bem. E logicamente a licenciadora é beneficiada com tudo isso. Eu tava pensando num negócio aqui, você tá falando, eu tô viajando, cara, porque eu tô pensando assim, imagina, por exemplo, de novos empreendimentos, Campinas, por exemplo, né? Você vai para o Cambuí, que é a zona nobre, né? Nova Campinas, são zonas nobres aqui de Campinas, e você vê, por exemplo, que Cambuí e Nova Campinas viraram um verdadeiro canteiro de obras. Sim, sem dúvida. Né? E de construtoras de alto padrão. Sim. Né? Quer dizer, que é um público AB, ou AA. O AA. Né? E aí é interessante, gente, pelo seguinte, porque dentro dessa visão de negócio, hoje, por exemplo, esses apartamentos, eles já contemplam, por exemplo, área para home office. Sim. Já contemplam, por exemplo, essa questão da sauna e tal, né? De academia de ginástica e tal, mas contempla, em muitas situações, a questão de um mini mercado. Sim, exatamente. Dentro daquele espaço. Quer dizer, então você vê como é que é a dinâmica disso tudo. O mundo mudou. Exatamente. O mundo mudou. O comportamento das pessoas mudou. Né? A gente já está quase encerrando esse episódio do podcast Panorama de Negócios, mas eu gostaria que você falasse assim, bem sucintamente, para as pessoas terem uma ideia, sobre esse projeto de expansão internacional. Porque vocês já têm o projeto aqui no Brasil, vocês estão em todos os estados brasileiros, todos né? Todos os estados já. Hoje você está falando em termos de 1.700 lojas aproximadamente, 1.700, mas isso aí você está falando só Brasil, né? Só Brasil. Tá. E aí esse projeto de expansão? Bom, Colômbia, nós fizemos uma joint venture com uma empresa local que vai usar a nossa tecnologia, o nosso nome, né? Então ela vai agregar ali pelo menos umas 15 lojas até o final do ano, de 15 a 30 lojas, pela perspectiva de crescimento. Em Miami nós montamos 5 lojas
nós estabelecemos um licenciado master que tem o direito ali de fazer a expansão, né? Brasileiro, no sul da Flórida. Né? E a nossa estratégia vai ser construir um produto global, né? Onde aí sim nós podemos ir para a Europa, para a Austrália, para outros países. Né? Então o modelo, a gente está criando um negócio global. Não, e você vê, cara, que se você for parar para analisar, foi um crescimento rápido, mas sustentável, né? Totalmente. Porque, por exemplo, a gente está falando de 4 anos, cara. Sim. Entendeu? Novembro de 2019, vamos lá, 2020. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, 4 anos vocês, né, calcaram números significativos. Olhando para trás, assim, olhando para nossa história, às vezes dá a impressão de que foi fácil. Não foi. Lógico que não. Nenhum negócio é fácil. Exato. Ainda mais no Brasil, né? Empreender no Brasil não é... É sempre um desafio, né? É sempre um desafio. Mas nós entendemos algumas coisas que foram importantes na nossa escalada. Então, essa mesa de alocação, isso foi desde o início. A gente entendeu que apoiar o nosso licenciado na busca de um ponto de venda não seria apenas um benefício para ele, mas seria para nós também. Então, a gente apoiou eles nisso. Uma outra via seria os departamentos, ali, a arquitetura, o marketing, o jurídico, todos envolvidos num atendimento de excelência ali junto com os nossos licenciados, resolvendo todas as necessidades que ele tem. Nós iniciamos também um projeto de qualidade, onde é aferido o morador através das máquinas, né? Isso já está em teste. Então, algumas lojas já têm essa pesquisa de satisfação com o usuário. Nós temos uma pesquisa de satisfação com o síndico e os gestores, né? E também temos com o licenciado. Então, com base nisso, agora o nosso desafio não é só crescer, mas é manter o crescimento sustentável. Sim, né? E mostrar isso, provar com números. Exatamente. Né? Então, é isso que a gente faz hoje, assim, com muito empenho, né? Ali, então o síndico, de repente, ele coloca alguma coisa que, no ponto de vista dele, não está bom. Cara, a gente chega no licenciado, olha, pesquisa é essa, aconteceu isso, precisamos de uma solução. Em quanto tempo você consegue? 7 dias, beleza. No 8º dia, ligo para ele, foi feito? Foi feito. Ligamos para o síndico e fala, volta a avaliar. Isso daí é interessante saber, porque o pessoal, de repente, quer saber, por exemplo, quanto tempo, em média, entre projeto, assembleia, a implantação, por exemplo, do mini mercado? Tempo médio 4 meses. Bem rápido, né? Bem rápido. E vem cá, a Smart Store, a sede dela, a base dela é aonde? Campinas, né? Aí vocês têm outros escritórios no país ou não? Não, Campinas nós temos 2. Nós temos um escritório que é a nossa matriz, aqui na Chácara da Barra, e nós temos um outro no Parque Prado, que é o Só o Comercial. Legal, vocês separaram, né, uma coisa da outra. Isso. Que é legal, né? Até para você poder trabalhar, né? Eu acho que é bacana. Né? O espírito do comercial ele é diferente, né? Então a gente recebe muita gente. É uma dinâmica diferente, né? Então, de repente, a gente poderia até atrapalhar o pessoal do administrativo. Ali. Sim. Oberdan Siqueira, prazer imenso, né? Falar sobre esse modelo de negócio. Eu acho que é um negócio bem bacana. Eu queria saber com você o seguinte, o cara está acompanhando, a pessoa está acompanhando aqui, né, o nosso bate-papo. Aí o cara quer, como é que eu vou buscar informações da Smart Store? Como é que faz? www.smartstorebrasil.com.br. O nosso Instagram, ele tem inaugurações ali todos os dias, a gente posta, @smartstore_Brasil. E é legal porque as pessoas têm uma ideia do que tá... Exatamente, vai ver ali as nossas inaugurações, nossos modelos de loja, tem bastante material ali interessante para pesquisa. Oberdan, obrigado por ter aceito o convite, obrigado aí por esclarecer e trazer para as pessoas essa nova visão de negócio. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Milton, pela oportunidade de falar sobre o nosso negócio e sucesso para você. E até o próximo episódio do podcast Panorama de Negócios. Você acompanhou o podcast Panorama de Negócios com Milton Paes. Apoio Ecoala Marketing Digital e InfoStúdio Comunicação.